África é o continente dos grandes animais. As pessoas vêm pra cá e ficam encantadas com elefantes, girafas, leões, búfalos, mas esquecem que existe um outro mundo de pequenos seres que é tão ou mais interessante que esses grandes animais. Deserto é para os fortes. Esse é um daqueles encontros que a gente sabe que seriam possíveis, mas poderiam ser impossíveis. A aridez que esconde. Olha esse cara aqui. Anfíbios bem representados. Ele engole a presa inteirinha, insetos, outros anfíbios, ele engole inteirinho. Uma pequena joia de Madagascar. Eles se alimentam de formigas, eles se alimentam de cupins, e justamente são esses animais, formigas e cupins, especialmente formigas, algumas formigas, que fazem com que esses caras se tornem venenosos. Só para olhos bem atentos. Completamente camuflado numa árvore que tem as mesmas características que a pele dele. Pequenos de presença em encontros marcantes pelo continente africano. Uma mãozinha pra cima, outra pra baixo. Uma mãozinha pra cima, outra pra baixo. E assim leva a vida um simpático gecko nas areias escaldantes do deserto da Namíbia. Olha que coisa linda. Esse é um bicho realmente diferente. Olha que coisa linda. Isso é um gecko. Um gecko é uma lagartixa. Tecnicamente, são todos lagartos. Só que aqueles que grudam como ventosas nas patinhas são as lagartixas, ou, como eles chamam aqui, geckos. Esse gecko do deserto da Namíbia, ele tem essas patinhas absolutamente apropriadas para esse ambiente em que ele vive. Por quê? Patinhas como essa, espalmadinhas assim, facilitam esse cara a se movimentar nessas areias soltas dessas dunas. Para sobreviver nesse clima tão desértico, esse bicho se vira muito bem. Uma língua longa, ele acaba lambendo os olhos e parte da cabeça. Esse gecko tem hábitos noturnos. Só o encontramos porque ele estava escondidinho perto da vegetação. Durante o dia, costumam ficar em tocas que eles mesmos cavam. Proteção contra o sol e proximidade com a parte mais úmida do solo. Uma pequena criatura admirável que pode chegar a apenas 15 centímetros. Como o sol não é preferência para essa espécie, ele provou que não falta agilidade para se esconder. Quem já escutou a frase "nos menores frascos se encontram os venenos mais potentes"? Pois no mundo dos escorpiões é mais ou menos isso. Não é uma regra, mas normalmente escorpiões, que têm as pinças fininhas, são muito mais tóxicos e peçonhentos do que aqueles que são grandões. Mas não tem nada igual
e mais legal que encontrar um baita escorpião, especialmente se você tá no meio do deserto e encontra ele embaixo de uma rocha. Cara, que bicho enorme, cara. Escorpiões, eles são muito adaptados à vida do deserto. Tanto escorpiões de floresta na África como escorpiões de áreas áridas são os bichos enormes, cara. Quando a gente vê um cara que tem pinças gordas e uma projeção de abdômen tão fininha assim, normalmente não são animais que têm interesse médico, não tem uma peçonha muito ativa. Esse cara vai se alimentar de insetos, besouros, baratinhas. Na época reprodutiva, depois de cruzarem, a fêmea vai levar no dorso do seu abdômen, ou seja, nas costas, de 5 a 90 ovos fertilizados, que vão eclodir e vão dar origem a pequenos e branquinhos e molinhos escorpiõezinhos que vão acompanhar a sua mãe para poder se defender, porque eles ainda não têm o exoesqueleto resistente e eles precisam dessa proteção, e também porque eles vão se alimentar dos restos do que a mãe caçar. Esse gênero, Opisthophtalmus, é conhecido popularmente como escorpião de escavação. Não é à toa, afinal ele, inclusive, se enterra sob rochas do jeito que encontramos esse. Lindo, lindo encontro, lindo bicho, incrível, incrível oportunidade. Linda. E ela vai escapar para a sombra novamente. Esse mundo de pequenas criaturas cada vez fica mais interessante. E tem mais ainda no África Animal. É claro que quando eu falo em pequenas criaturas, eu tomo como referência o tamanho do ser humano. Logo, a maioria dos anfíbios é uma pequena criatura. Só que dentro desse mundo dos anfíbios, aqui na África, existe um gigante, um cara com muita fome. Caras que engolem uns aos outros. Olha que lindo anfíbio. Anfíbios são excelentes bioindicadores. Isso significa que os caras, onde eles moram, onde eles estão, normalmente é um lugar que está livre de poluição. Porque os anfíbios dependem de uma respiração que é cutânea, ou seja, a respiração pela pele, para poder realizar uma série de trocas com o meio ambiente. Esse sujeito que a gente está vendo aqui, ele atinge um tamanho maior do que esse que a gente está enxergando, pode chegar a quase 20 centímetros, chamado bullfrog por aqui, African bullfrog. Esses caras, eles são conhecidos, os anfíbios, como sujeitos que podem prever o tempo. Na verdade, olha que lindo bicho, que coisa maravilhosa. Olha que lindo anfíbio. Eles não têm a capacidade de prever o tempo, como a gente imagina, mas antes de uma grande chuva, sempre a temperatura eleva um pouquinho. E é isso que eles percebem, eles começam a coachar
esperando a chuva vir. Porque quando começa a chover, é quando o bicho pega. É quando esses caras entram nesse frenesi reprodutivo e começam a copular. Esse sujeito que põe ovos, depois que eclode o ovo, por um curto período de tempo, ele vive com guelras, ou seja, ele respira, faz as trocas gasosas, além da pele, que é uma constante, por guelras e não por pulmões. E aí, a um certo momento da vida dele, quando ele se torna adulto, ele perde as guelras para ganhar pulmões e ele absorve a cauda e as estruturas de locomoção passam a ser as patas. Um animal aparentemente tranquilo, mas não quando se trata de garantir o alimento. Esse cara, apesar de tudo, ele morde pra caramba. Ele não tem dentes, mas ele dá uma bela bocada. Ele engole a presa inteirinha. Insetos, outros anfíbios, ele engole inteirinho. Adoro anfíbios. Você fica aqui. Pequenas joias da floresta. Um grupo de sapinhos coloridos e venenosos, bem pequenininhos, que só existem numa grande ilha, a ilha de Madagascar. Um lindo sapinho. Parecem muitos nossos dendrobatídeos. São caras que evoluíram nessa ilha, isolados. Uma espécie de hábitos diurnos com cores exuberantes. A perna dele tem laranja, tem preto, tem amarelo, tem um verde fosforescente aqui, um preto negro, bem negro mesmo. São animais que não crescem muito, atingem cerca de 3 centímetros. Durante o pico da estação chuvosa, eles estão mais ativos. Aqui em Madagascar significa de dezembro a fevereiro. É durante o dia que eles vão buscar as suas fêmeas, a fêmea atraída pelo macho que melhor canta, e depois de um amplexo, a fêmea coloca os ovos em pequenas pocinhas que são formadas decorrentes da chuva, e ela coloca os seus ovos ali, e aí eles vão eclodir, nesse período mesmo de chuvas, vão eclodir ali os seus girinos. Eles se alimentam de formigas, eles se alimentam de cupins, e justamente são esses animais, formigas e cupins, especialmente formigas, algumas formigas, que fazem com que esses caras se tornem venenosos. Existem alguns alcaloides nesses insetos que esses caras conseguem, através da pele, transformar como se fosse uma toxina. Algumas toxinas são muito poderosas. Dos mantela, não tanto como dos dendrobatídeos, mas são também bichos venenosos. Quando você eventualmente tem um corte na mão e se tem contato com um animal desse, você pode ser envenenado. A toxina não é forte o suficiente para matar predadores, mas tem o poder de fazê-los adoecer. Outro aspecto é também o gosto desagradável da substância liberada. Tudo para afastar inimigos. A principal ameaça desse bicho é exatamente onde nós estamos pousados aqui. A supressão da floresta. Retirando a floresta, acaba o animal. Esse aqui é o Mantella baroni, uma pequena joia da floresta. Sapos, escorpiões e insetos. Esse mundo das pequenas criaturas é fascinante mesmo. E eu me rendo a elas. África Animal tem mais. No universo das criaturas pequenas e notáveis, anfíbios marcam presença. Esse cara, apesar de tudo, ele morde pra caramba. Ele não tem dentes, mas ele dá uma bela bocada. Ele engole a presa inteirinha. Grandes pinças do deserto. Lindo, lindo encontro. Lindo bicho. Incrível oportunidade. Diferente e bem interessante.
Isso é um gecko. Um gecko é uma lagartixa. Cores em destaque. Quando você eventualmente tem um corte na mão e se tem contato com um animal desse, você pode ser envenenado. Entre tantas diferenças e tamanhos, a estratégia não ficaria fora dessa lista. Esse cara à noite, ele enxerga 350 vezes mais que o ser humano. As pequenas criaturas no meio da floresta são difíceis de enxergar. Mas quando a gente está falando de uma estranha lagartixa de mais de 25 centímetros que vive em Madagascar, aí fica difícil não ver. Prepara as pernas posteriores e lá vai ele. Opa! Que animal incrível, cara. Numa ilha que é repleta de endemismos, numa ilha que é repleta de animais que se camuflam como os camaleões, surgem essas lagartixas chamadas de geckos. Essa aqui, especialmente grande, esse gênero Uroplatus só existe aqui em Madagascar. Uroplatus significa ourá, que é cauda, platis, que é achatada, porque a cauda desse cara é completamente achatada. Um bicho de hábito noturno, então durante o dia ele fica exatamente nessa posição, cabeça para baixo, achando que ninguém está olhando para ele. Ele sabe que se ele mexer, ele denuncia a sua posição. À noite é a hora que esse cara aqui vira um grande caçador. Esse cara à noite, ele enxerga 350 vezes mais que o ser humano. Tem mais do que isso. Eu vou trazer ele bem pertinho, porque durante o dia ele é bem tranquilão. À noite ele é muito esperto, mas durante o dia, de uma forma suave, muito suave, ele fica meio bobo. Até porque se a gente não tira ele da árvore, você não consegue saber onde ele começa e onde a árvore termina. Muito suavezinho, muito suavezinho. Oh, que bicho lindo, cara. Olha isso aqui. Esse bicho não tem pálpebra, quer dizer, ele não consegue piscar o olho de uma forma vertical, como a gente pisca. Nós piscamos, nós estamos lubrificando, né, os olhos e limpando os nossos olhos. Ele não consegue, então o que ele faz? Ele passa uma língua gigantesca, essa língua que a gente acabou de ver, essa aqui, olha. Ele passa em cima dos olhos. Característica fundamental desses uroplatos, como o próprio nome diz, essa cauda achatada, que eles chamam de leaf-tail gecko, ou seja, geckos ou lagartixas de cauda em forma de folha. Esse cara é bem distribuído aqui em Madagascar. Apesar de ainda ser encontrado, o Uroplatus não está totalmente salvo. Esse animal, ele ainda
está sendo considerado como um nível de status de conservação um pouco preocupante, mas se as coisas continuarem assim, supressão de floresta e continuar o comércio ilegal, para passar por um nível mais ameaçado é fácil. Né, cara? É isso aí. Então... que parece estranho e assustador nem sempre é. E eu, obviamente, me encantei com peças tão raras e belas desse universo dos pequenos ilustres da fauna africana.